Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o sinal de que pertencemos a Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Êxodo capítulo 31, versos 13, 16 e 17, que diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é o sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Para compreendermos a importância do sábado como um sinal entre Deus e a humanidade, o nosso guia de estudos traz aqui um relato muito interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra estava esperando uma invasão por parte dos alemães, eles fizeram uma coisa: não havia ainda o GPS naquela altura, para você poder se localizar, você precisava de mapas, e os mapas trabalham com pontos que servem como referência. Então, uma das coisas que o governo britânico fez foi remover todas as placas, todas as referências. Prédios que às vezes estavam no lugar não podiam ser destruídos, mas eles foram completamente cobertos de cimento para que eles ficassem irreconhecíveis, para atrapalhar o processo de avanço das forças alemãs quando a invasão acontecesse. Os pontos ou sinais foram removidos. E isso realmente atrapalhou tremendamente a vida dos alemães. Portanto, quando olhamos agora para a Bíblia e vamos tentar entender essa noção de sinal, é interessante que no capítulo 31 do livro de Gênesis, a Bíblia vai mencionar para a gente que o sábado seria um sinal entre Deus e o seu povo para sempre. Só para poder lembrar que algumas pessoas olham para o texto e dizem assim: não, mas isso aqui diz respeito a Israel como nação. Bom, mas quando você olha para o sábado foi dado para toda a humanidade. Então, quando ele vai ser apresentado aqui para Israel, você precisa compreender também o texto na perspectiva daquilo que o sábado é. O sábado não era um sinal para Israel. O sábado era um sinal para a humanidade. Foi dado à humanidade como um todo. Dentro do contexto da aliança com Israel, ele tinha uma importância. Mas não apenas por causa de Israel. Nós vimos isso nessa semana. Deus deu o sábado para que ele fosse guardado também pelo estrangeiro, pelos servos, até mesmo os animais deveriam descansar nesse dia. O sábado foi dado à humanidade. E, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos, o Isaías, por exemplo, vai mencionar que o sábado será guardado, inclusive, na terra renovada, na terra restaurada. Portanto, o sábado foi dado à humanidade. E é um sinal. Sinal do quê? É um sinal de que o Senhor Deus é quem santifica as pessoas. Santificar, na perspectiva bíblica, significa que uma pessoa foi separada com um propósito. Então, quando você olha para a história da humanidade, nessa perspectiva, você vai descobrir algumas coisas fantásticas. Deus criou a humanidade com um propósito. A rebelião veio para o nosso planeta, o anjo rebelde conseguiu tirar dos eixos, dos trilhos, aquilo que era o propósito de Deus para a humanidade. Aliás, o inimigo tem tentado fazer com que nós acreditemos que Deus nem sequer liga para nós, que ele nem existe. Quando, na verdade, nós somos muito importantes para Deus. Tão importantes que, nas palavras de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus nos ama com um amor que é incomensurável. Não dá para medir. Mas ainda assim, quando ele olha para você e para mim, ele olha e diz: tem um sinal que identifica que eu tô num processo contigo. A salvação, ela nos é oferecida de graça, claro que sim, mas assim que a graça de Cristo nos alcança, nós começamos um processo de santificação, um processo de mudança de vida. E o que o texto está dizendo para a gente é que a placa que está na nossa frente, dizendo para a gente assim: olha, estamos em obra, é a guarda do sábado. Quando você está guardando o sábado, você está dizendo: é Deus quem me santifica, é Deus quem muda a minha vida, é Deus que me transforma. Eu sou, por natureza, egoísta.
me preocupo comigo mesmo, tento tirar proveito de todas as coisas. Mas quando eu guardo o sábado, eu estou dizendo o seguinte: Deus é o primeiro na minha vida. Mas, humanamente falando, eu quero tirar proveito da natureza, eu quero usar a natureza para meu proveito. E se eu tiver que destruir a natureza para isso, eu destruo. Mas quando eu estou guardando o sábado, eu estou dizendo, não, eu fui colocado como o guardião da natureza. Deus me colocou, me deu domínio sobre a criação. E como alguém que tem domínio sobre a criação, tem que cuidar dela. Então, quando eu estou guardando o sábado, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo, não, Deus é o primeiro na minha vida e eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para poder fazer. Mas o sábado também nos foi dado por causa do nosso semelhante. E apesar de eu ser egoísta por natureza, quando eu guardo o sábado e dedico as horas sagradas também para poder ajudar o meu próximo, eu estou dizendo, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo. Portanto, o sábado é um sinal de que a obra de Deus está acontecendo na nossa vida, que nós estamos sendo santificados pelo Senhor Deus. O sábado, portanto, tem uma dimensão muito maior quando pensamos dessa maneira. O sábado não tem que ser guardado para que nós sejamos salvos. Mas quando nós somos salvos pela graça mediante a fé, um processo de mudança de vida acontece na nossa vida, ou pelo menos se inicia. Esse processo vai continuar até a volta de Cristo Jesus. E a evidência de que nós estamos nesse processo é de que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, de que cuidamos da natureza e amamos ao nosso próximo. E tem um elemento na lei de Deus que demonstra todas essas três dimensões: a guarda do sábado. Por isso, o sábado é um sinal para a humanidade de que Deus é o Deus que nos santifica. Eu vou terminar minhas considerações de hoje lendo de novo o texto que nós lemos no início. Presta atenção nele. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Esse texto é um texto fantástico. É um texto que nos mostra até onde Deus esteve disposto a ir para nos dar um dia que servisse como um sinal. Todo mundo que olhasse diria, esse povo é diferente. Porque eles amam a Deus sobre todas as coisas. Eles cuidam da natureza. E ao mesmo tempo amam o seu próximo. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a guardar o sábado nessas 3 dimensões? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos chamou com um propósito todo grandioso. O pecado mudou esse propósito, mas o Senhor continua a nos santificar, fazendo com que nos lembremos que o Senhor tem que ser o primeiro na nossa vida, que devemos cuidar da natureza e ao mesmo tempo amar o nosso próximo e cuidar dele através da guarda do sábado. Ajuda-nos a viver essa dimensão, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?